A sequência do Internacional nas últimas duas partidas é muito positiva, com a vitória sobre a equipe do Corinthians em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, e a vitória no Clássico Grenal pelo placar de 1-0 no estádio Couto Pereira. A semelhança desses dois jogos está em uma mudança tática que foi estabelecida pelo técnico Eduardo Cudê, que a partir de agora abre um pouco mais o seu leque de possibilidades de formatação do time, principalmente do meio para frente. Wanderson e Wesley estão agora jogando juntos e não mais disputando uma posição. E isso pode inclusive mudar os rumos do Internacional na janela de transferências. A gente fala sobre essa mudança tática do Cudê, aprovada pelos dois jogadores agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre a mudança tática que o Cudê fez no ataque do Internacional ao longo dos últimos dois jogos. E deu resultado. O Inter venceu os últimos dois jogos. Contra o Corinthians, o Clássico Grenal também, no estádio Couto Pereira. Respira no Brasileirão, tem uma sequência positiva, tem um ambiente favorável a partir disso. E isso vem em meio a uma mudança tática que foi estabelecida pelo treinador. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar no aplicativo da Zapay. O pagamento do IPVA pelo estado do Rio Grande do Sul foi prorrogado até o final do mês de junho, então você tem tempo ainda para pagar esse imposto parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Tá? Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. O Inter ontem no Clássico Grenal, Eduardo Cudê colocou de novo uma formatação em que os pontas apareceram. O Wanderson pelo lado esquerdo, o Wesley pelo lado direito, assim como havia sido na partida contra o Corinthians. E o próprio Cudê, eu me lembro lá em Criciúma, depois do jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, disse que essa seria uma alternativa buscada para ele, que diagnosticou que o Inter estava pouco agressivo do meio para frente. E uma das possibilidades era tornar o time mais agressivo com dois pontas, com o Wanderson de um lado e com o Wesley de outro. E isso tem sido feito ao longo dos últimos jogos. Tem sido aprovado. O Cudê falou sobre isso na entrevista coletiva pós-Grenal. Disse que a ideia era ser mais agressivo na marcação da saída de bola, ser também mais direto em alguns momentos e ter jogadas de velocidade. E Wanderson e Wesley são construtores muito interessantes, né? Porque eles conseguem construir jogadas a partir de suas jogadas individuais, de seus lances individuais. Wesley, principalmente, está vivendo uma fase impressionante. Eu conversei com os dois jogadores na zona mista do estádio Couto Pereira, tá? E antes eu quero ouvir o Wesley falando sobre esse casamento de características. E se ele aprova essa mudança, se o Inter se torna um time mais agressivo com essa mudança, tendo Wesley por um lado, Wanderson pelo outro, a gente ouve o principal jogador do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Sim, com certeza, eu acho que fica um time mais agudo, tendo versatilidade pelos dois lados. Então é isso, a gente tem que se blindar ali e estar nessa disputa dia a dia para poder, quando não estiver disputando posição, estar os dois dentro de campo, que é para dar mais trabalho ainda para o adversário. Esse Wesley, mas eu também conversei com o Wanderson, que, vamos lá, pro Wanderson essa mudança é ótima, porque ele estava perdendo espaço na equipe. E com essa mudança tática, o Wanderson tem sido titular, tem sido importante pro time do Inter nessas duas vitórias que a equipe teve. E o Wanderson falou sobre essa ideia de jogar com dois pontas, as conversas que eles têm com o Cudê em relação a isso, e a gente ouve agora o Wanderson falando. Claro, eu sempre falo, né? Quando a gente tem grandes jogadores assim que estão numa grande fase, é muito bom, né? A gente poder ter esses jogadores dentro de campo. E o Wesley tá numa fase muito boa, né? A gente sabe que é um jogador que tem muita qualidade, né? Que tá nos ajudando muito aí dentro de campo, e espero que ele continue dessa forma aí, que com certeza a gente vai longe. E é sempre bom jogar com ele, né? Principalmente na forma que a gente está jogando. Nós dois, a gente tem um estilo assim um pouco parecido, então que venha estar continuando assim dessa forma. Os dois jogadores aprovam, os dois atacantes aprovam essa ideia. É óbvio que isso garante eles no time titular, mas também estabelece uma possibilidade de mudança do foco da direção do Internacional na janela de transferências. Porque jogando com dois pontas, o Inter não tem um ponta reserva. Porque tem o Wanderson, tem o Wesley, não tem nenhum reserva. O Inter pode, na janela de transferências que abre no dia 3 de julho, buscar mais um jogador para essa função. Para ter grupo, para ter reserva, para ter reposição.
já que o Kudê tem gostado e tem dado certo esse esquema com 2 pontas e não meias abertos pelo lado do campo. Isso vai mudar com a volta do Valencia e do Borré? Vai mudar, mas é uma alternativa que ganha o Kudê, em especial porque quando não tiver um atacante, ele pode ainda assim manter um time agressivo com os meias do lado do campo saindo e entrando de fato 2 pontas. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!